Irmãos, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Então, nós fazemos isso porque é um sacramento, né? Tanto o batismo quanto a ceia são sacramentos. E como eu disse hoje de manhã, sacramentos são didáticos, não são religiosos, né? E quando a gente fala da ceia, a gente fala de comer o corpo e beber o sangue. Corpo de Cristo e o sacrifício. Mas isso nos remete a um ambiente físico que nos faz lembrar de fome. Nos faz lembrar da necessidade de comer e de beber. E quando a gente pensa em fome, às vezes eu fico me perguntando, por que Deus não fez a gente sem fome? Seria muito mais prático. Seria muito menos conflituoso, talvez, a gente não tivesse fome, porque talvez a gente não ia brigar tanto, a gente não ia querer desenvolver uma vida só para conseguir posses e garantir o meu sustento. E às vezes eu fico pensando, por que Deus não fez isso? Por que Deus fez o ser humano e colocou nele fome? Colocou nele sede? E a explicação e a resposta para isso está aqui. Deus nos fez e nos colocou a fome e nos colocou a sede para que a gente pudesse se encontrar na mesa. Porque o que nos faz encontrar na mesa é essa necessidade de poder comer do corpo de Cristo e beber do cálice até que a gente entenda o que de fato Jesus fez por nós. O sacramento é essa materialização didática daquilo que representa a ceia, o encontro dos filhos, o encontro dos irmãos, ao redor de uma mesa que sacia não os meus apetites, mas que me faz ser o alimento na vida do meu irmão. Essa é a ceia do Senhor, é sobre isso que nós vamos falar, porque encontrar na mesa tem uma dádiva de Deus. Encontrar nessa mesa é encontrar numa mesa onde há cura. O tema dessa mensagem, coloca para mim por gentileza. O tema dessa mensagem de hoje é: a tua mesa cura. A mesa onde Cristo está, cura. Se há uma cura para a igreja, é na mesa. Se há uma cura que Deus está trazendo sobre a igreja brasileira, é a revelação de que por muito tempo a gente fugiu da mesa para ir para o altar, a gente fugiu da mesa para ir para os holofotes, a gente fugiu da mesa para poder conquistar coisas em nome de Deus, e Deus está dizendo, para o grande avivamento que eu vou trazer, e para o grande dia do arrebatamento, vocês precisam voltar para a mesa, porque é aqui que nós vamos ser curados, é aqui que nós vamos entender de fato todos os problemas da nossa alma que nos afligem e vão ser curados para que a gente entenda definitivamente a nossa identidade em Cristo Jesus. Então eu queria te convidar a abrir um texto que está lá em Lucas 22, a partir do verso 14. Lucas 22, a partir do verso 14. Aí nós vamos ter que acompanhar só nesse telão de cá, gente, que o outro queimou. Essa semana nós já vamos mandar arrumar. Vamos ver quantos dias demora para arrumar, né, Eric? Queimou hoje antes de começar o culto. Mas o Eric já está mandando lá para consertar, irmãos. Então nós vamos acompanhar só nesse aqui. Mas o certo era se acompanhar na Bíblia, né, Eric? Eu acho que esse negócio é até meio profético, né? Jesus ainda queimou só 50%, né? Se queima os dois, aí hoje nós ia ter que ter Bíblia, né, gente? Aleluia, irmão. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia. Aleluia. Quem não trouxe Bíblia, aleluia. Oremos. Oremos para não queimar o outro telão, então. Aleluia. Então vamos lá, Lucas 22, verso 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Vou acompanhar ali que é melhor. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai seguindo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso. Até aqui. Irmãos, a mesa de Jesus, ela sempre traz para nós a expectativa humana. Assim como eu vou num restaurante, e às vezes eu saio pensando às vezes o que eu vou comer, ou mesmo que eu sei o que eu vou comer, chegando no restaurante, eu tenho a expectativa de como que seria essa comida. A expectativa da igreja tem que estar toda voltada para a mesa. Não no sentido de que você não sabe o que comer, mas na certeza de que esse alimento nos salva. Na certeza de que essa mesa transforma. Na certeza de que o entendimento da ceia transforma a vida de uma igreja. Essa mesa posta, essa mesa preparada, essa mesa tão didática, aonde Jesus está presente. Porque não há mesa em nome de Deus sem Deus estar presente. Por isso que a gente sempre diz que a presença de Deus tem que chegar antes do poder de Deus. Eu não posso me reunir numa igreja e aproveitar uma oportunidade de um culto de ceia, para que aí então eu tenha o favor do poder de Deus. Não, eu preciso me reunir ao redor de uma mesa onde Deus já está, porque aonde Deus está, ali há o poder de Deus para a cura de todos os problemas. A mesa de Cristo já está preparada por Ele. Ele ansiou está conosco, Ele quis estar conosco, Ele desejou estar conosco, irmão. A gente tem uma ideia de que a gente se reúne para convidar Deus para vir. Deixa eu te dizer uma coisa, não é você que convida Deus, é Ele que te convidou. Você é o convidado. Jesus contou uma parábola, e Ele disse o seguinte, se puder baixar o teclado só um pouquinho do Biel, tá? Ele disse o seguinte, ele disse assim: um certo homem preparou um banquete, uma grande festa, e esse homem convidou algumas pessoas a participarem. Quando ele contou essa parábola, ele estava se referindo ao Pai, a Deus, e ele disse: esse homem, Deus, o Pai, Ele preparou o banquete, e foi Ele quem nos convidou. E quando então não sou eu que convido Deus, sou eu que sou convidado por Deus, então agora eu recebo a responsabilidade de participar daquilo que Deus preparou. Então vir para cá para a ceia não é para você chamar Deus para os seus problemas, é para você vir para um ambiente agora onde Ele te entrega a responsabilidade de que através dele você é a solução do problema. Porque Ele preparou o banquete, foi Ele que te chamou. E essa mesa preparada, ela sempre vai nos trazer cura, porque nessa mesa, irmãos, havia ali um desejo muito grande de comunhão de Jesus e os seus discípulos. Quando nós lemos aqui no texto, no verso 14 e no verso 15, ele diz, eles foram achados, eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e ele disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Irmão, uma coisa que cura a nossa alma é você saber que essa mesa pode te curar, porque essa mesa tem comunhão. O que cura a nossa alma não é o desejo de resolver o meu problema. O que cura a minha alma é saber que em comunhão os irmãos podem liberar a cura uns sobre os outros. O meu desejo de estar nessa mesa é o desejo de encontrar as pessoas. Começa a haver cura na minha vida, irmãos, quando eu começo a desejar encontrar pessoas. Jesus desejou encontrar os discípulos.
O texto é claro e ele diz: eu ansiei por estar nessa mesa e encontrar com vocês. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nessa mesa aqui há cura, porque Jesus se encontrou com Judas nessa mesa. Nessa mesa há cura, porque Jesus nos ensinou que a traição não para o propósito de Deus. Jesus nos ensinou a amar o traidor. A Bíblia diz que Judas molhava o pão no prato de Jesus. Aquele que molha o pão no meu prato, aquele que come comigo no meu prato, é aquele que vai me trair, mas ele estava na mesa. Deixa eu te falar, Jesus não te chamou para você matar os seus inimigos e nem colocar eles para fora. Jesus disse: eu preparo uma mesa para você diante dos seus inimigos e diante de toda circunstância de traição, porque até a traição coopera para aquilo que é bom para Deus. Toda a traição coopera para a vontade de Deus ser estabelecida. A Bíblia diz que quando Pedro chegou para Jesus e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Então Jesus levanta os olhos e começa a dizer: o Filho do Homem há de morrer. E Pedro repreende Jesus e diz: não diga isso de ti mesmo, não diga que você vai morrer. Então Jesus olha para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque você não vê as coisas como Deus vê, você vê as coisas como Deus vê. E quando Judas estava na mesa, então Jesus olha para Judas e diz: amigo, vai fazer o que você tem que fazer. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque disse para ele não morrer, e chamou Judas de amigo, porque Judas ia entregá-lo. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite santa de Santa Ceia: amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir. Amigo é todo aquele que te ajuda a cumprir o seu propósito, ainda que ele seja um instrumento de traição na sua vida e te faça crescer e amadurecer. Essa mesa nos cura, porque essa mesa nos ensina que quem está em Cristo Jesus não é parado pelas decepções, não é paralisado pelas circunstâncias. Jesus encontrou nessa mesa, encontrou com aquele que ia abandoná-lo, encontrou com aquele que ia negá-lo. Essa mesa tinha um homem chamado Pedro, e esse homem, no versículo 31 desse mesmo capítulo que nós lemos, ele disse o seguinte: Simão, Simão, Jesus disse: Simão, Simão, para Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te convertestes, fortalecei os teus irmãos. E respondeu Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus então disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo naquela noite, e Jesus assentou-se na mesma mesa com Pedro para dizer para mim e para você: essa mesa nos cura, porque mesmo que pessoas te abandonem na caminhada e te virem as costas nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor não te abandona. A palavra de Deus diz: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o esqueça, eu, o Senhor, não te esquecerei. Aprenda uma coisa: na tua caminhada de vida, circunstâncias, propósitos, destinos vão te separar de pessoas, vão fazer com que pessoas virem as costas ou saiam simplesmente da tua vida, mas essa mesa precisa te curar, porque não tem a ver com quem está do seu lado, tem a ver com aquilo que você sabe que é o teu propósito, desígnio e destino. Essa mesa nos cura, porque essa mesa não nos deixa carente e nem dependente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, querido: existe uma pessoa que você precisa ser dependente dela. Seja dependente do Espírito Santo de Deus, e celebre as pessoas que estão ao seu redor.
sem criar nenhum tipo de expectativa, sem criar nada na sua mente que eles possam te favorecer em alguma coisa. Simplesmente os ame, simplesmente dê destino a eles, simplesmente os abrace, dê a sua vida, ajude financeiramente, faça o que tem que fazer, mas não crie a expectativa de que eles têm que te devolver algo, porque se algum dia na sua vida essas pessoas saírem de perto de você, você sabe que o Senhor continua caminhando com você, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor, estarei contigo. Essa mesa cura. Essa mesa cura. Quando a gente olha para uma mesa onde a comunhão estabelecida tinha muitos desafios a serem vencidos, isso nos traz para um ambiente de relacionamento, irmãos. Irmão, nós aprendemos nas relações, nós aprendemos na dificuldade uns dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a mesa de vocês faz mais mal do que bem, porque eu sei que entre vocês há divisões. E ele disse: em parte eu creio. E ele falou: mas é necessário que haja entre vocês diferenças, não divisões, porque a diferença nos faz crescer, porque um pensamento contrário me faz amadurecer. Irmão, a única maneira de você aprender a perdoar é se você for ofendido. A única maneira de você começar a ser mais maleável no seu pensamento é se Deus colocar perto de você alguém que pense o contrário que você. Desafio de casamento, irmão. Irmão, a sua mulher pensar o contrário de você não está errado, está certinho. Mulheres, os homens pensarem o contrário de vocês, não está errado, está certo. Porque é nessa construção de relação que você amadurece como um Cristo. Porque é nessa relação que um dia você vai ver que mesmo certo você vai ter que perdoar. E você também vai perceber que em algumas ocasiões você também está errado e vai ter que pedir perdão. Porque essa mesa é necessário ter diferenças, porque essa comunhão não é uma comunhão para te favorecer, é uma comunhão para te amadurecer. A cura na mesa de Jesus, a cura no desafio da relação, a cura no desafio de viver junto. Nessa mesa tem cura, porque essa mesa é um lugar de gratidão. Porque foi nessa mesa, no verso 17, que Jesus disse: então ele pegou o cálice e ele deu graças. E no verso 19 diz que ele tomou o pão e ele deu graças. Irmão, sabe que dia que a nossa alma vai ser curada? Sabe que dia que nós vamos ser curados? O dia que a gente aprender a ser grato com aquilo que Deus já está fazendo e não viver na expectativa daquilo que Deus pode fazer, irmão. Irmão, às vezes você está esperando a tua família ficar perfeita para você amar ela. Às vezes você está esperando seu marido ou sua esposa ficar do jeito que você quer para você amar ele. Quem te falou que você tem amanhã para esperar? Quem te falou que você tem mais um dia para acrescentar na sua vida? Jesus, diante de uma plantação de trigo, Jesus olhou e ele virou para os discípulos e disse: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita, pois eu vos digo, está pronto, irmão. A pessoa que você tem que amar, ela não vai ficar melhor porque já está pronto. A tua família está pronto, os seus filhos estão prontos, a tua igreja está pronta. Não falta 4 meses, irmãos. Erga os olhos e veja que já está pronto. Essa mesa cura, porque eu sou grato não por aquilo que eu queria que acontecesse, eu sou grato por aquilo que Deus já me deu. Louvado seja Deus pelos problemas dos nossos filhos, porque eles nos desafiam todos os dias a morrer mais um pouco em Cristo Jesus, para nos tornarmos referência para eles. Louvado seja Deus pelo nosso casamento, porque isso nos faz todo dia sermos desafiados a sermos homens e mulheres melhores. Louvado seja Deus pela igreja que nós temos,
aonde um fala mal do outro o tempo todo, aonde um ajuda, outro não ajuda, aonde gente sai daqui e fala bem, outro fala mal. Louvado seja Deus, porque isso está nos desafiando a construir uma igreja em Cristo Jesus que perdoa. A tua mesa tem cura, Jesus. A tua mesa tem cura. A tua mesa tem cura. Porque eu agradeço por aquilo que o Senhor já me deu. Não para ficar para mim, mas para repartir para as pessoas. Eu te agradeço, Jesus, pelo cálice, o sangue que foi derramado sobre mim. Não para que eu ficasse salvo em mim mesmo, mas para que eu pudesse agora entregar o meu sangue em favor dos meus irmãos. Eu te agradeço, Jesus, pelo pão vivo que desceu do céu. Não porque isso agora me coloca numa condição confortável de salvação. Eu te agradeço por esse pão, porque agora esse pão pode ser repartido, porque a minha vida pode ser repartida em favor dos meus irmãos. Eu te agradeço, Deus, pelo que o Senhor fez, porque cura a minha alma quando eu aprendo a ser grato. A Bíblia está cheia de pessoas que entenderam isso. Abraão teve um filho na velhice, irmão. Abraão teve um único filho na velhice. E um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. Você consegue imaginar isso, irmão? Nenhum de nós aqui teria coragem de entregar nenhum de nossos filhos. Nenhum. Mas Deus desafiou Abraão, que só tinha um, e disse: sacrifica Isaac. Abraão foi obediente. Abraão pegou Isaac e foi para o Monte Moriá. E Abraão não forçou Isaac, foi Isaac que se deitou no altar, irmão. Isaac, ele se colocou como sacrifício. E eu quero conjecturar com o texto aqui, que eu imagino Abraão ali olhando para Isaac, pronto para sacrificar. E eu imagino Abraão fazendo uma oração e dizendo: Senhor, eu te agradeço pelos 14 anos que o Senhor me deu de vida com esse menino. Eu te agradeço porque mesmo que ele morra hoje, eu posso dizer que eu sou pai. Porque mesmo que não aconteça mais nada, eu creio que um dia o Senhor pode ressuscitar ele dos mortos. Eu sou grato, Deus, não pelo filho que o Senhor me deu para ficar para mim. Eu sou grato, Deus, pelo filho que o Senhor me deu e pelo entendimento que eu tenho de que mesmo estando comigo, ele não é meu, ele é do Senhor. Então eu sou grato por poder te devolver ele. A gente precisa ser grato. Não é porque Deus está enchendo nosso celeiro. A gente precisa ser grato porque Deus entregou uma chave para a gente e falou assim: alimenta seus irmãos. A Bíblia diz que uma mulher prostituta não foi convidada para uma festa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que essa mulher tinha um vaso de alabastro com um perfume caro. E a Bíblia diz que essa mulher entrou feito uma doida na festa onde ela não foi convidada, e ela correu aos pés de Jesus e quebrou o vaso e derramou todo o perfume. Eu também imagino essa mulher fazendo uma oração. Eu imagino essa mulher fazendo uma oração e dizendo: Deus, esse perfume aqui podia me tirar dessa vida de prostituição, porque elas usavam perfume para poder comprar o direito de ter um marido. E ela deve ter dito: Deus, obrigado, porque eu tenho esse valor na minha mão. E eu te agradeço, Deus, não é porque o Senhor me deu isso para mim fazer o meu desejo, mas hoje eu estou entendendo, olhando para aquele homem que está sentado na frente daquele fariseu, que o Senhor me deu isso para dizer para mim: muito mais importante do que eu te dou é a entrega que você tem. E ela deve ter dito: obrigado, Senhor, porque eu tenho algo para sacrificar aos pés de Jesus. Seja grato, irmão. Seja grato, porque tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Seja grato por poder ter o privilégio de falar: Deus, eu posso repartir isso, eu posso entregar isso, porque o Senhor me deu.
E ainda que eu fique sem nada que eu tenho de bens materiais ou de pessoas à minha volta, uma certeza eu tenho, que o Senhor estará comigo até a consumação do século. E essa mesa me cura. Essa mesa me cura, porque eu aprendo a ser grato. Eu conheci uma pessoa, ela recebeu um diagnóstico de câncer terminal. E essa pessoa foi fazer um tratamento em Barretos. E ele, quando eu encontrei com ele, ele foi alvo de um milagre, ele foi curado. Mas ele falou para mim que ele entendeu tudo. Quando ele recebeu a notícia que ele estava com câncer terminal, deram 6 meses para ele. Ele se desesperou, ele falou, eu me desesperei, eu pensei na minha família, meus filhos, eu pensei em tudo. E eu comecei a me colocar no lugar de vítima e comecei a falar, Deus, por que isso comigo? Eu sou tão fiel ao Senhor. E aí, ele foi para o hospital. Irmãos, quando ele estava lá na 2ª semana, ele recebeu uma visita do Espírito Santo, e o Espírito Santo disse para ele, você crê em mim? E ele disse, eu creio. Ele falou, então começa a me agradecer porque você está aqui. E ele falou, nunca. Eu não posso agradecer por uma coisa dessa, eu estou angustiado. E o Espírito Santo falou, se você tem fé, agradeça. E ele começou a fazer uma oração forçada. Ele falou, forçada, eu não queria, mas eu estava sendo obediente. Ele começou a declarar, eu sou grato por estar aqui, Senhor. Eu sou grato por estar aqui, eu sou grato por estar aqui. E diz ele que foi enchendo, o quarto foi enchendo, e ele foi se enchendo do Espírito Santo. E aí então ele levantou da cama e começou a orar pelos pacientes que estavam com ele. Depois ele foi nos quartos, começou a orar pelos pacientes que estavam no quarto. E durante 6 meses esse homem evangelizou naquele hospital. E ele dizia, o Jesus te ama, entrega a sua vida para Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Mais de 30 pessoas entregaram a vida para Jesus naquele hospital. E então veio o milagre, ele foi curado. E Deus falou para ele, seja grato, porque ainda que você ande em lugares que você não deseja, eu estou com você. Essa mesa cura. Essa mesa cura. Porque aqui eu aprendo a ser grato. Obrigado, Deus, pelo pão. Obrigado pelo vinho. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, irmãos. Irmão, nós somos perdoados na cruz. Não há nada que você possa fazer que possa pagar o que foi feito lá. Aprenda a ser grato. Aprenda a repartir a sua vida, porque Jesus deixou claro aqui que nessa mesa onde Ele está, ninguém tem falta de nada se a gente aprender a ser grato, porque tudo que um tem, o outro também tem, irmão. Irmão, deixa eu te falar, viver comunidade de fé, é você entender que o que é seu é do outro. Viver comunidade de fé e viver Cristo Jesus, é você entender que o que é seu é do outro. E eu sei que está todo mundo aqui pensando só no dinheiro. Está todo mundo aqui pensando, está falando isso aí porque meu dinheiro, meu carro, irmão, vamos ser mais profundo espiritualmente. Sabe o que Jesus está falando quando Ele diz, tudo que é teu também é do outro, e tudo que é do outro também é teu? Ele está dizendo para você, a família do outro, ela também é sua, a sua também é do outro. Então a aflição que o outro está sofrendo, essa aflição também tem que ser sua, assim como a sua aflição tem que ser a aflição dele. O teu abraço não é teu, é do outro. O abraço do outro é seu. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o Pai é nosso. Não é o Pai meu, é o Pai nosso. E se o Pai é nosso, então os filhos são nossos irmãos. Se o Pai é nosso, então todas as famílias também são nossas. Então, se o Pai é nosso, quem não está aqui dentro da igreja e fala mal de igreja, também são nossos irmãos. Tudo é nosso, sabe por quê? Porque na mesa que Jesus está, a gratidão te faz repartir, não falta nada na vida de ninguém. O dia que uma igreja entender isso, não vai faltar casa para os órfãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a gente fala muito que a gente tem que abrir orfanato, e que a gente tem que abrir escola, e a gente tem que fazer isso, sabe por quê?
Porque a gente ainda não aprendeu uma coisa, irmão. Sabe por que tem órfão? Porque não tem gente que quer adotar os órfãos. Então a nossa oração não tinha que ser para abrir orfanato. A nossa oração tinha que ser para Deus tocar no coração da igreja e a igreja tirar os órfãos da rua. Nós estamos orando errado demais, irmão. Porque o menino que está dormindo debaixo da ponte lá no Rio de Janeiro, que o Saulo viu, num papelão, numa noite fria, esse menino é nosso irmão. Sabe o rico que está lá dirigindo uma multinacional e que já ganhou todo o dinheiro que podia ter ganho no mundo, mas é infeliz no casamento, é infeliz com os filhos, sente um vazio danado e está com uma arma pronta para dar um tiro na cabeça porque não tem sentido na vida? É nosso irmão. Porque se o pai é nosso, então tudo é nosso. Tudo é nosso. E se tudo é nosso, eu não posso sentar nessa mesa como um santarrão para falar assim: eu não tenho pecado, então eu posso ceiar e ele não. Não, eu tenho que sentar aqui como um filho de Deus amado, em uma mesa onde eu digo: tudo que tem aqui também é dele, então eu reparto com ele. Só haverá cura na nossa vida o dia que a gente entender essa mesa. Essa mesa traz cura, porque é um ambiente de esperança, irmão. Jesus, no verso 16, ele disse: pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí no verso 17 ele diz: então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse: tomai e repartiu entre vós. E no 18 ele diz: pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Essa mesa nos cura, porque nessa mesa há esperança. Jesus disse: eu sei o que vai estar vindo sobre mim. É a última vez que eu vou ceiar com vocês, porque eu vou ser entregue. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu vou ser preso. Depois dessa ceia, vocês não vão me ver mais, a não ser na mão dos carrascos. Vocês vão me ver apanhar. Vocês vão me ver ser humilhado. Vocês vão me ver ser chicoteado. Vocês vão me ver abraçar uma cruz. E eu não vou comer com vocês mais dessa mesa aqui na terra. Mas ele estava dizendo: se vocês entenderem essa mesa que eu estou pondo aqui, a última ceia, vocês vão entender que eu não farei isso nessa terra, até que venha sobre vocês o reino de Deus, e vocês entendam que eu estou junto do Pai, preparando uma mesa eterna, esperando vocês. Então, ainda que vocês sejam perseguidos, humilhados, ainda que venha uma cruz sobre vocês, ainda que vocês tenham que morrer, há esperança para vocês, porque eu estou preparando uma morada eterna com o meu Pai. Eu só sou curado quando eu entendo que essa mesa diz para mim: vocês estão aqui de passagem, vocês estão aqui só cumprindo o propósito de entender quem eu sou, mas eu estou aqui esperando que o reino de Deus venha sobre vocês, e eternamente nós vamos ceiar nessa mesa. Essa mesa me cura, porque há esperança. Irmão, a gente não fala mais de eternidade na igreja, vocês já viram isso? A gente não fala mais na igreja de salvação. Parece um negócio falar de pecado, parece que é um crime. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou.
Nós não estamos falando de um profeta que declarou uma verdade e morreu e está lá no túmulo. Não, nós estamos falando do Filho de Deus encarnado, que desceu na terra e ceiou com a gente para dizer: eu vou vencer a morte e eu espero vocês com uma ceia eterna no reino dos céus. Olha, irmãos, a gente precisa voltar a ser uma igreja mais doida. A gente precisa voltar a ser uma igreja mais ousada, como a igreja de Atos, como a igreja que era entregue lá no Coliseu. Irmãos, os discípulos de Jesus, todos eles tiveram mortes bárbaras, a não ser João, que morreu de morte natural, mas mesmo assim foi jogado num tanque de óleo quente. Todos eles morreram transpassados por flecha, decapitados, pregados de cabeça para baixo. Agora eu pergunto uma coisa para vocês: esses 12 homens, se tudo que eles viveram com Jesus fosse uma mentira, se fosse uma armação religiosa, quando Jesus foi pego e Jesus morreu, se eles não tivessem a certeza de que Jesus ressuscitou e de que Jesus apareceu para eles, vocês acham mesmo que eles continuariam a pregar sobre Jesus para saber que eles seriam mortos do jeito que eles foram? O que fez esses homens desejarem a morte é porque eles conheceram através de Jesus a eternidade. Eles conheceram através de Jesus a vida eterna. Irmão, a história não acaba aqui. E essa mesa me cura, porque quando eu vivo na certeza de que há esperança de vida eterna, então eu sou curado na minha alma, porque nada mais pode parar uma igreja dessa, irmão. Os cristãos da época, logo depois, eles eram entregues no Coliseu para serem devorados pelos leões. E são inúmeros os relatos de historiadores de que famílias inteiras, com filhos pequenos, entravam para a arena, e os leões estavam nas jaulas prontos para devorá-los. E eles ouviam os pais falando para as crianças pequenininhas: fiquem quietinhos aqui, porque o papai e a mamãe vão encontrar com você daqui a pouco numa morada eterna com Jesus. E eles eram devorados, calados no Coliseu. O que levou esses homens, essas mulheres a crerem desse jeito? A esperança e a certeza de que existe uma vida eterna. Essa mesa só vai me curar o dia que eu sair do âmbito do meu raciocínio humano e entrar no sobrenatural da eternidade de Deus. Porque aí a gente vai parar de sofrer por si mesmo, e a gente vai entregar a nossa vida por inteiro. Você sabe por que essa mesa tem cura, irmão? Eu queria já convidar o louvor, se quiser subir, pode subir, fica à vontade, hein? Sabe por que essa mesa tem cura, irmão? Porque nessa mesa houve uma entrega total aqui. Jesus não se entregou parcialmente. Jesus não se entregou só por aquilo que ele achava correto. Jesus se entregou por inteiro a todos. E tem uma música, eu não lembro quem é que está cantando ela, mas o título da música é: Jesus seja tudo em todos. Meu Jesus seja tudo em todos. Porque Jesus é tudo em todos. Porque Jesus não se entregou nessa mesa só pela vida de João, que era o discípulo amado. Porque Jesus se entregou nessa mesa pela vida de Judas, que ia trair, pela vida de Pedro, que ia abandonar, pela vida de Tomé, que ia negá-lo. Ia negá-lo não, Tomé ia duvidar. Quem negou foi Pedro. O que você está fazendo aqui, Tomé, no lugar do Pedro? Jesus teve uma entrega inteira. Irmão, a gente só vai conseguir viver a plenitude de Deus o dia que a gente se entregar por inteiro.
A gente quer viver um cristianismo meia boca. Eu me entrego mais ou menos. Esse irmão aqui até dá para me orar por ele, porque esse irmão aqui eu creio que ele vai converter, porque ele nunca fez nada de ruim para mim. Eu quero ver você orar para quem te fez mal. Eu quero ver você pegar na mão de quem te traiu. Eu quero ver você andar com quem você tem dificuldade e dizer para ele: a minha vida é entregue por inteiro. A minha vida é entregue pelos que fazem bem, pelos que fazem mal, por aqueles que eu gosto e por aqueles que eu também não gosto como ser humano, mas eu me entrego por inteiro, porque Jesus se entregou por inteiro. Essa mesa, querido, a cura. Existe uma cura sobrenatural para quem entende a ceia, para quem entende a mensagem dessa ceia. Não é uma mensagem religiosa, irmão. A ceia não tem nada a ver com você. A ceia é sobre Ele. A ceia é sobre o testemunho dEle. É sobre o que Ele é e aquilo que nós precisamos ser. Ele é o modelo, a referência dessa mesa. Ele está sentado nessa mesa para dizer para você: dá graça pelo pão. O pão vivo que desceu do céu vai ser repartido por vós agora. Deem graças vocês agora e repartam a vida de vocês. Agradeçam pelo sangue que foi derramado lá naquela cruz, mas façam isso vocês agora. Sejam vocês agora esses discípulos. Sejam vocês agora essa igreja. Essa reunião não pode ser uma reunião de celebrar o seu eu. Essa reunião tem que ser uma reunião onde a gente vai estar sempre olhando para o outro, no sentido de que o que o outro precisa, provavelmente eu sou a resposta. Porque nessa mesa, antes de eu comer, eu reparto. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente está comendo de mesa de demônio. Que isso, pastor? Porque existe a mesa dos demônios e a mesa do Senhor. Qual que é a mesa de demônio? Eu vou te dar um exemplo. Lá no Éden, Eva foi lá, pegou do fruto proibido que não era para pegar. E o que ela fez? Ela pegou e fez o que, irmão? Fala para mim, irmão, pelo amor de Deus. Ela fez o que? Ela comeu. Ela pegou e comeu. E quando ela comeu, aí ela foi no Adão e fez o que? Ofereceu. Aí ela repartiu. Quem foi que falou para Eva comer? Quem que foi? A serpente, para ficar folclórico, né? Foi Satanás lá na serpente, o capeta. Então a mesa de demônio é a mesa onde você come primeiro, para depois você repartir. E às vezes a gente não está entregando a nossa vida por inteiro, porque a gente quer comer primeiro, e se sobrar alguma coisa, eu reparto com meus irmãos. Porque primeiro sou eu, primeiro é meu sucesso, primeiro é minha carreira, primeiro é minha vida. Se sobrar alguma coisa aqui, eu reparto com a minha esposa, eu reparto com meus filhos, eu reparto com meus amigos. Isso é mesa de demônio. Porque é nessa mesa que Satanás falou: come primeiro e reparte depois. Agora tem uma mesa que é do Senhor. E nessa mesa do Senhor existe um Cristo que pegou o pão, deu graças, primeiro repartiu e depois ele comeu. Sabe o dia que a gente vai ser curado? O dia que a gente entender que o nosso lugar não é na mesa de demônio. Nosso lugar é na mesa do Senhor. Porque na mesa do Senhor eu vou dar graças primeiro, eu vou repartir primeiro com meus irmãos, e depois eu vou ter a certeza que eu também vou comer, porque eu estou diante do Deus da multiplicação de todos os recursos. Essa é a cura para a nossa alma aqui essa noite, irmão. Tem uma canção que a Ana vai cantar agora. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Essa canção dura uns 5 minutos. Eu vou pedir para você ouvir a letra dessa canção e você clamar ao Senhor, para que você então possa receber a cura dessa mesa. É um tempo seu com Deus aí agora, irmão. Em nome de Jesus. É você e Deus aí agora. Ouça essa canção.